Fala, guerreiro e guerreira, beleza? Bom, depois que você assistiu aí, né? Acredito eu que você assistiu a aula teórica em relação ao plural dos substantivos, né? E a gente também observou alguns plurais irregulares, né? Onde a gente não tem, por exemplo, aquela regra comum de acrescentar o S no final da palavra, né? Então aí no seu material, ó, a gente vai resolver então essas questõezinhas. E aí também aproveita para já ficar bisurado mesmo aqui na parte do vocabulário e também, né, continuar treinando e construindo, né, ainda mais a sua lista de palavras, né? E a gente vai realmente observar, ficar mais atento justamente na parte onde tem o plural irregular, tá bom? Então vamos observar aqui, ó, o plural de topaz, goose e fox, né? Então topázio, né? O ganso e raposa, fox, né? Então a gente vai observar que aqui vai seguir aquela regra geral, né? Terminou com Z, vai ter ES no final, tá? Então a letra A fica fora e a letra D também fica fora. Não precisa dobrar a consoante aqui. E aí, facinho também, ó, goose, como nós vimos na aula teórica, o plural vai ser geese. Então, letra C, dissertei a alternativa correta, né? Fox terminou com X, coloca S também, regra padrão aqui, regra geral. Vamos seguir agora, nós temos da questão 2, plural de stomach, mat and potato. Então, estômago, mat de partida, né, o jogo, e potato de batata. Então, ó, terminou com CH, né? Então, a regra geral, nós temos o acréscimo do ES. Depois a gente também tem CH aqui, também a regra geral é ES. E potato terminou com O, também a regra geral é essa aqui nos três, por isso que nós temos aqui a letra A de aprovado, ok? Então aqui vale lembrar, né, ó, se aparecer como já cobrou a ESA, né, ó, photo, aí fica photos, o kilo também, né, kilos, e, ou seja, a regra aqui é aquela forma que a gente fala da forma curta, né, a forma abreviada, né? Por exemplo, photograph e kilograms. Aí nesse caso você tem a exceção a essa regra, como acontece com potato, que é ES no final. Seguindo aqui para a questão 3, o plural de party, tooth e box. Então, party, né, de festa, ó, o Y vem depois da consoante, né? Então, o que vai acontecer aqui? Vai tirar o Y, vai colocar o IES no lugar. Tooth é o mesmo que o goose que a gente viu aqui na questão de número 1, né? Então, ele vai ficar teeth e box vai ser boxes, vem aqui a regra geral. Então, ficou letra B de Brasil, né? Parties, teeth, boxes. Isso. Tranquilão também. Seguindo aqui, ó. Também que a gente abordou na aula teórica, né? O plural de person, woman e mouse, né? Então, person, a gente observa que persons existe e people também, que é o mais comum. Ó, woman vai ser women, vai trocar o ali pelo E, é um plural irregular. Então, a letra C já fica fora e a letra A também. Aí você tem mouse, o plural é mais. Aí percebe que as duas aqui, ó, B e D de delta, trazem mais, né? Então isso aqui é atenção pra gente, porque, ó, os dois são possíveis, people e persons. Aí nesse caso que a gente vai abordar aqui, que a gente vai considerar o padrão, que é people, letra B de Brasil, né? Por quê? Porque a gente não tem um contexto, porque para a gente ter persons com S no final aqui, precisaria de um contexto, né? Como eu havia falado
na aula teórica. Aí é uma formalidade maior, mais usada, por exemplo, no vocabulário jurídico, que vai significar assim, indivíduos, se bem que também você tem essa palavra em inglês que é individuals, mas também o persons você também pode considerar nessa formalidade de indivíduos, tá? Então, ó, fica aqui também esse treinamento, né? Porque a gente já viu que a ESA algumas vezes costuma polemizar em algumas questões e ela não gosta de anular. Então, acontecer isso aqui, ó, entre people e persons, você vai assinalar a letra B de Brasil e segue firme aí, sem se preocupar, né, por exemplo, de ter que anular ou não, né? A gente já superou essa fase, né? Porque a gente agora já conhece a banca. Ó, o mesmo aqui também, ó, você tem o plural de fish, country e watch. Então, fish, peixe, country é país. Então, Y antes da consoante, né? Aquela mesma regra, IES. Tira o Y, coloca o IES. E watch pode significar até relógio também, tá? Ele pode ser do verbo assistir, mas ele também pode ser substantivo relógio, né? Então, aqui também aplica a regra geral, ES. Aí, beleza, ó, você sabe também que fishes, ele até existe, mas não é a regra comum, a regra padrão. E aí você vai observar então o seguinte, você vai ter, se bem que nessa aqui já não ficou tão igual ao anterior, né, ó. Porque esse countries aqui com Y você vai tirar. E aí, ó, ficou watches com ES. Essa forma aqui tá errada. Então, de fato, só pode ser a letra A. Ok? Mas aí também se acontece na prova. Tem fish e fishes. Você vai considerar o plural como fish. Ok? Por quê? Porque a regra padrão para ele é a irregularidade. É fish sendo utilizada essa palavra para singular e plural. Tá bom? Seguindo aqui para a questão de número 6. Olha essa aqui. Esse material aqui, eu não me recordo exatamente, eu acho que ele é de 2021, início de 2021. Se eu não me engano, a ESA cobrou justamente em relação a TIF, não foi? Foi que a galera ficou até na dúvida, né? Mas olha, quem tinha bisurado aqui, e olha, realmente, né, a gente tem aqui as palavras que aparecem com muita frequência, né? Aí realmente essa aqui apareceu, né? Aqui significa ladrão, thief, ó, ok? Então, class pode ser aula, pode ser uma classe, dictionary, dicionário, né? Então, você tem aqui, por exemplo, class vai ser classes, com ES no final. Então, esse IES que colocou aqui tá errado, né? Porque não é derivado ali do que tem o Y, né? Aí, ó, aqui também daria para bisurar até, por quê? Porque também é aquela regra, né? O Y antes da consoante IES, né? Então, aqui, ó, dictionary IES, né? Mas beleza, vale ressaltar isso aqui, tá? Que é thieves, o correto, né? Aí o que aconteceu, né? A ESA colocou esse e colocou como se fosse um S aqui. Aí a galera que errou ficou na dúvida. Por quê? Lembra isso aqui, ó? Ó, belief. Então é o quê? Nesse caso aqui, ó, beliefs de crenças. Aqui é a exceção à regra. Entendeu? Então aqui fica exceção à regra. Tá? Então, beleza. Então, essas exceções aí é que a gente tem que anotar. Isso aqui apareceu na EA. Eu lembro que a EA já cobrou isso aqui. Questão 7, a gente vai ter plural de child, sheep e food. Então, criança, ovelha e pé. Então, ó, de child vai ser children, é a plural irregular. Então, aqui a letra C fica fora e a letra A fica fora também. O sheep ele vai manter, tá bom? Também é plural, pode ser tanto singular quanto plural, né? Aí aqui você tem, ó, como se fosse, né, ó, tentando induzir a erro no caso do foot ficando feet, né?
Então, aqui, letra D de delta, ó, foot fica feet, tá? Indicando pés. Tá? Então, isso aqui é bisurado mesmo. Chip também, de vez em quando, ele aparece. Os bancos gostam de cobrar também essa aqui. Então, vale a pena anotar isso aí também, no seu material, né? Próximo, ó, de monkey, brush e class. Monkey, macaco, brush, escova e class, de classe, né, ou sala, ou então aula. Então, ó, nesse caso agora, ó, o Y está depois da vogal. Aí, nesse caso, então, você vai manter o Y, só vai acrescentar o S. Então, a letra C fica fora e letra D fica fora também. E aí, ó, brush terminou com SH, coloque S no final. Então, IES, você vai observar quando você vai tirar o Y, que ele está vindo depois da consoante, e você vai tirar o Y e colocar o IES, ok? Então, isso aqui é importante também pelo seguinte fato. Se você estiver fazendo a leitura de um texto também, se depara com uma palavra que você não conhece, se ela terminou com IES, é porque a forma base dela termina com Y, né? E aí só tem que observar, aí vai ter que fazer aquele bizu do SVC. Se vai tratar, por exemplo, da terceira pessoa, da conjugação da terceira pessoa do singular, he, she, it, no simple present, que é o que acontece, por exemplo, com study, fica studies, ou se é substantivo, e esse substantivo está no plural. Aí o referente dele é o pronome they. Então, bisurar em relação a isso. Por quê? Porque se você tiver bisurado nisso, você não vai ficar refém da tradução, tá? Então, identificou se vai ser verbo. Aí, ó, se for verbo, vai estar conjugado na terceira pessoa do singular. Então, você já identificou que é o simple present. A gente vai ter aula de tempo verbal. Você vai observar que o simple present indica uma ação habitual, uma coisa que acontece aí com uma certa repetição, né, uma certa frequência. Ou, não é verbo, então é o quê? Então é um substantivo no plural. Então, pode muito provavelmente fazer uma referente com o pronome they. Aí, nesse caso, ó, esses dois exemplos que eu te falei, você vai conseguir entender essa palavra, a função que ela está desempenhando ali na frase, e você vai conseguir acertar a questão mesmo sem saber a tradução dessa palavra, tá? Então, esses bizus aí são importantes para te dar mais confiança ali para fazer a prova. Porque muita gente fica com medo, assim, poxa, eu não tenho muito vocabulário. O que eu vou fazer? Sério, muita gente, né? Pensa assim, o que eu vou fazer se eu não souber a tradução de uma palavra? Minha caixa meu direct ali no Insta, né? Fica cheio em relação a isso. Você sabe o que fazer, ó. Ok? Então aqui não é somente aula do plural do substantivo. É essa aula, mais o que você pode fazer com isso na parte de leitura e da interpretação de texto, ou de uma questão relacionada, né, à leitura e interpretação de texto, ok? Então, quando a gente chegar mais à frente, já estamos quase chegando, mais alguns dias aí para frente, a gente vai bisurar na leitura e interpretação de texto, e eu quero que você, inclusive, para essa aula, eu quero que você já chegue pronto, tá? Por quê? Porque é o que eu estou te falando. Tudo que a gente está vendo aqui, ela não se limita aqui à gramática, né? Ela também tem que se estender para a leitura e interpretação de texto. Aí vai da sua parte, né? Fazer o dever de casa, por exemplo, acessar lá o News in Levels, breakingnewsenglish.com, né? E fazendo a leitura, ou você vai traduzir letra de música, e você vai identificar todos esses elementos gramaticais que a gente está estudando, você sabendo a tradução ou não, né? Se não souber a tradução, você vai identificar, né, a função gramatical que desempenha ali, e sabendo a tradução, melhor ainda, você vai saber a tradução juntamente com a sua função gramatical, tá bom? Então, ó, você tem o quê? Questão 8, letra B de Brasil. Porque brush termina com SH, não termina com Y. O mesmo também class, terminou com SS. Questão 9. Tomar uma água aqui. Questão 9.
ele pede o plural de sheaf, ox e flash. Sheaf pode ser feixe, tá? No sentido de maço, pode ser também. Acho que a tradução aparece como maço. Ox é de boi, gado, né? Boi. E flash, de flash mesmo, né? Brilho, por exemplo, né? O flash do celular. Beleza, aí o que acontece aqui? Aqui segue o quê? A regra geral. Qual é a regra geral? Ó, termina com F ou FE, quando é... Peraí, deixa eu acertar esse E que ficou feio. Quando é, por exemplo, de plural regular, ele vai ficar vez. Ok? Então, nesse caso aqui, você vai ter sheaves. Então, você vai eliminar a letra D e vai eliminar a letra A. Tá vendo que ele está colocando, ó, com ES. Aí, o que aconteceria se ele fosse irregular, a gente teria aquela ideia do beliefs, né? Com FS no final. Então, a letra A também fica fora. Esse ox, ele não segue a regra padrão. Ele é um substantivo de plural irregular, vai ficar oxen. Oxen. E flash, sim, é plural regular, vai ter S no final, então você vai ter a letra C. Então, ó, esse do ox, eu acho que ele apareceu uma vez na prova da EFON. Tá? Então, se aparecer ox, seria uma coisa bem apelativa da banca, tá? Mas, beleza, você vai preparado, porque, inclusive, isso já apareceu em uma banca que apela muito, que é a EFON, né? Então, você vai preparado, né? Assim, eu acho que, sinceramente, eu acho que a ESA não iria apelar tanto desse jeito. A gente viu ali o nível de apelação da ESA foi, por exemplo, kilo ser kilos, fugindo da exceção ali, fugindo da regra padrão, quer dizer, né? Não sendo ES. Agora, aquele do belief, que fica beliefs, aquele é um perfil que a ESA pode cobrar, acredito que pode cobrar aquele, né? Então, beleza, 9C, vamos para 10. 10 também é uma outra que aparece muito, esse knife, tá bom? Então, ó, esse deer significa veado. Knife é faca e eco de eco mesmo. Então, deer, ele é um plural irregular, ou seja, o mesmo com fish. Então, ele vai manter. Então, você tira a letra B e tira a letra C. Então, ó, você poderia fazer, sabe como também, para esse tipo de plural irregular? Coloca uma lista onde ele vai ser invariável, né? Por exemplo, ó, fish. Então, você coloca deer, fish, sheep também, né? Ó, ovelha. Né? E tenta fazer uma... Eu vou tentar ainda, de repente, ver se eu consigo criar um bizu para isso, né? Um grupo onde... Para você poder lembrar, né, que é um grupo que não vai ter alteração, né? E a forma escrita dele é igual singular e plural, né? Se você conseguir desenvolver esse bizu primeiro, ótimo, né? Pode compartilhar. E aí eu passo para a galera das próximas mentorias. Você já vai estar na ESA mesmo, então você vai poder passar o bizu vai ficar restrito aqui à nossa tropa. E aí, ó, pode ganhar o seu nome, o bizu, né? Eu posso falar aqui, ó, o bizu Sargento Ferreira. Já pensou, Sargento Ferreira? Então pode ser aí, se de repente conseguir criar. Ou bizu Maju, Maria Júlia, né? Ou o bizu, como é que seria o bizu do PH, Paulo Henrique, ou o bizu do Marco Aparecido? Como é que ficaria? Bizu do Cido, Sargento Cido, bizu do Sidão. Ai, ó, seria bizu do Sidão. Então vamos lá. Aí você tem, ó, knife, terminou com FE. Knife, você vai fazer o quê? Vai seguir também
a regra padrão. Então, você vai trocar ele para vez. Então, knives. Então, já ficou a letra D de delta. E aí você vai ter, beleza, eco também, né? Regra padrão, terminou com O, plural regular. É um penúltimo aqui, ó. Essa aqui é até uma boa para a gente bisurar naquela parte do gênero do substantivo, né? Porque, por exemplo, a gente tem postman, que é o carteiro, né? A carteira seria postwoman. Agora, eles estão falando como? Se dança ainda fala mesmo. Não, eles falam postier. Postier, verdade. Para não diferenciar também postman e postwoman, né? Então, nesse caso, né, ó, o que acontece? Ó, postman, o carteiro, você vai observar a regra mesmo da palavra aqui, ó, man, que vai ficar man. Então, vai ser postman. Então, ó, esse man com S não existe. Então, você tira A e tira D. Aí também family, bem tranquilo, porque o Y está vindo depois, ó, da consoante. Então, tira o Y, coloca IES, fica families. Então, já achamos a letra C, dissertei também, ó, aparecendo assim na prova, daria para matar, né? Aí você tem louse, que significa piolho. Piolho. E aí o plural dele vai ser lice. Lice. Tem essa aqui a última, né? É. Aí a última dessa nossa tabela, você vai ter shrimp, que é camarão. Camarão. Para essa palavra, aqui também é uma boa, bizu também, tá? Ó, o que acontece com o camarão, parece que deve ser alguma coisa, vou até pesquisar, né? Parece que está relacionada com frutos do mar, né? Porque, ó, shrimp, existe o plural dele como shrimp ou shrimps com S no final. Então, na dúvida, ó, até que aqui ele colocou S, né? Ó, então já mataria também aqui. Tá? Mas também, na dúvida, você vai aplicar igual aquela regra do fish. Você vai dar preferência para a palavra sem o S, né? O shrimp. Aí, nesse caso aqui também, você tem S que está errado, né? A gente sabe que S você vai colocar quando termina com SH, CH, SS, X, O, Z. Aí você vai colocar ES, ok? E W também. Aí, ó, half significa metade ou meio, né? Então terminou com F. Aqui também vai a regra padrão, né? Então, ó, terminou com F ou FE, regra padrão, vai ter aqui trocado por vez. Né? E tomato, também a regra padrão, vai ficar tomatoes, com ES no final. Então, achamos a letra A de aprovado, ok? Então, esse material também vou compartilhar aí com você, você vai ter aqui na plataforma, né? E isso aqui, ó, não tem, assim, teoria, é só isso, não tem muito o que falar, né? Aí, como é que você vai bisurar em relação a essas palavras, né? Então, de fato, é montar um esqueminha, né, para bisurar nisso, tá? Ver semelhanças de um com o outro e resolver questão, né? Não tem para onde correr. Você vai realmente lembrar na hora da prova que você já resolveu a questão com determinada palavra, como a gente fez aqui. A palavra thief, por exemplo, né, ladrão, apareceu na prova da ESA, né? E aí você
sabe a regra padrão, terminou com F, vai vez. Então, regra padrão, você vai saber o quê? Que vai valer para todas as palavras. Então, no seu material, você vai anotar aquela que é a exceção à regra. Não precisa você anotar as palavras que a regra é padrão. Então, o meu bizu para você é esse, para você não errar esse tipo de questão na prova, tá bom? Então, por exemplo, regra padrão, mostrei aqui, né? Ah, terminou com SH, CH, SS e tal, é S. Terminou com F, FE, vai ser vez, né? Isso aqui é a regra padrão. Então, vai precisar você anotar half, parará? Não, né? Você vai fazer o quê? Você vai anotar aquela que foge à regra, tá? Então, você escreve assim, escreve no seu material, regra padrão, e aí, beleza, bota esse e coloca assim, exceções. Aí sim você vai escrever ali a palavra, tentar fazer algum mnemônico ali, alguma coisa que te lembre, né, que aquela palavra ali vai fugir à regra padrão. Aí pronto, tá? Infelizmente, essa aqui acaba sendo um pouquinho mais aí de decoreba, né? Mas, por isso que eu deixo a parte do texto mais para frente, por quê? Porque a gente vai revisar tudo isso na leitura do texto. Então, lembra, no texto é a reunião de tudo. No texto você vai ter ali toda a gramática, vai ter essas palavras, singular, plural. E aí no texto você vai revisar todo o conteúdo, ok? Então, é isso aí, né? Bem tranquilo, ó. Tamo junto, alguma dúvida, tudo certinho?